Eu tive família que foi sequestrado, né? E tive que dar uma fortuna para, tipo, liberar eh, minha família, né? E eu acho que isso aqui me impactou muito, tipo, o medo de voltar ao país, um país que gostou muito. Mas hoje em dia o medo de voltar parece para não morrer, para não ser sequestrado, essas coisas, mas eu acho que essas coisas afetam o país todo, geralmente afetam o país geral. Mesmo assim, né, tem pessoas que foi, mesmo que a pessoa não teve vítima, mas de qualquer jeito afeta. Essa voz que você acabou de ouvir é de Franz Jordani. Ele é filho, estudante, um haitiano, vítima da crescente violência e guerra no país dele. Ele chegou ao Brasil fugindo de um futuro de incerteza e escassez e pensando que talvez sua voz não fosse ouvida. Eu sou Maressa Almena e esse é o podcast Vozes. Durante 5 episódios, vamos percorrer a jornada em busca de reparação, direitos e acolhimento e mostrar como essa jornada pode dar voz a tantas vítimas. E hoje a gente vai falar aqui no episódio Vozes Deslocadas de pessoas migrantes, refugiadas que foram acolhidas. E para falar sobre esse acolhimento, a gente recebe aqui as pessoas que amplificaram tantas vozes, a promotora Fábia Fournier, do Pará, e o procurador da República, Guilherme Gopfer, em São Paulo. Queria agradecer a presença de vocês aqui no podcast Vozes, no nosso episódio Vozes Deslocadas. E uma coisa me chamou a atenção no relato do Franz, né? Ele considera que ele não é uma vítima, mesmo tendo sido prejudicado financeiramente, incapaz de continuar um futuro ali no país dele. E às vezes a gente vê isso, comunidades todas completamente imersas no caos ali. Um dos exemplos são os afegãos que chegaram aqui no Brasil depois que o regime do Talibã voltou a controlar o país. E aí eles chegaram e ficaram aqui em Guarulhos, eram cerca de 200 pessoas alojadas ali em condições super precárias. O senhor teve atuação nesse caso, eu queria saber como aconteceu e como foi possível acolher essas pessoas, essas vítimas que chegaram. Muito obrigado pela oportunidade, Maressa, Fábia, cumprimento aqui, né, nessa atuação também tão importante. E a todos que nos ouvem, que eu acho esse nome Vozes muito significativo, porque de fato, talvez um dos pontos principais que a gente deva fazer hoje é dar vozes para essas pessoas que muitas vezes não têm essa possibilidade de poder passar a sua situação como está para o Estado, para a sociedade, serem entendidas até nessa situação. E esse caso dos afegãos é um caso que ainda está em andamento, né, porque os vistos humanitários continuam sendo expedidos, mas basicamente o que aconteceu, todos puderam acompanhar esse drama, todos puderam acompanhar essa situação delicadíssima do ponto de vista humanitário, que se deu com a saída dos Estados Unidos, do exército americano do Afeganistão, e depois logo, quase que imediatamente, o Talibã assumiu o controle do Estado. E aqui a gente vê o Brasil, né, numa postura muito importante, humanitária, né, expediu então essa portaria interministerial com esse visto humanitário, ou seja, as pessoas teriam oportunidade de vir para o Brasil para ele cumprir o seu papel na comunidade internacional, já que todos os países, né, são signatários desses acordos internacionais que prevêem ali o Instituto do Refúgio e a acolhida humanitária. E o Brasil fez o papel que era dele. Temos que lembrar que o Brasil emitiu cerca de 12 mil vistos humanitários, mas, né, a gente pode até pensar que é muito, mas tem países ali, né, circunvizinhos ali ao Afeganistão que acolheram mais de 1 milhão de afegãos e outros países que acolheram muito também. E o que a gente observou, né? Bem, sobre esse papel, ou seja, tudo perfeito, né? Ou seja, o Itamaraty trabalhando de uma forma muito organizada, a gente pôde, várias conversas com os diplomatas, verificar que de fato eles cumpriram todo o papel ali de entrevistas e tudo mais. Então todo esse papel de
registro. Formalidades eram feitas nos consulados, né, nas embaixadas ali do Afeganistão e regiões, né? Então até aí estava perfeito, né? Até quando a gente vê noticiado pela imprensa, e a gente já estava acompanhando essa questão, de que pessoas estavam acampadas lá no aeroporto, né? E a situação realmente ficou muito grave. E aí começou esse trabalho do Ministério Público Federal, né? Na medida em que a União é a responsável pela emissão desse visto, o Itamaraty estava ouvindo esse processo, né? Os acordos internacionais são firmados com a União, então claro que a MPF entrou nessa questão e buscamos, né? E conseguimos com sucesso, né, fazer um trabalho de integração, né, junto com o governo federal. O município de Guarulhos aqui merece total destaque nesse trabalho, né, porque realmente ele não mediu esforços para conseguir fazer esse acolhimento emergencial. Aqui temos a Acnur, enfim, se a gente for citar todos os órgãos, a gente com certeza vai cometer uma injustiça. Foi uma mobilização interinstitucional. De mais de 30 atores. A gente teve reunião com 80 pessoas, 90 pessoas, chamamos todos do Itamaraty responsáveis, todos da Presidência da República também, do gabinete, né, responsável também. Agora, se não me engano, Guarulhos é um dos aeroportos que tem um posto de atendimento humanizado. Como é que esse atendimento é feito lá? Esse atendimento, inclusive, é fora, até não é na área restrita, é fora ali da área de embarque, ou seja, ele é acessável ao público. E é justamente para pessoas vítimas de tráfico, né, de pessoas que precisam de acolhimento, ou seja, ele tem o aeroporto de Guarulhos, temos que lembrar que atualmente corresponde por cerca de 90% de toda a trânsito internacional de passageiros, né? Depois, após pandemia, centralizou ainda mais no aeroporto de Guarulhos. Então, claro que lá recebe-se, né, ponto de vista internacional, não fronteiriço terrestre, mas aéreo, praticamente 90% vem por lá também. Então, por isso que a estrutura lá tem esse posto, só que não deu conta, né? Esse posto, ele faz o acolhimento, principalmente das pessoas que vêm como refugiado, vêm na situação de refúgio e pedem um refúgio no Brasil. Só que nesse caso dos afegãos foi diferente, porque a situação deles de refugiado era prévia a eles virem para o Brasil, porque eles já tinham visto humanitário, né, de refugiado antes. Então, eles, do ponto de vista documental, do ponto de vista legal, era eles entrarem no país, porque não tem... Tanto é que todos entraram no país sem qualquer tipo de obstáculo. O problema foi como que uma pessoa reconstrói a vida dela. Ou seja, nós aqui, migrantes italianos, alemães, né, país da África, enfim, não importa qual que seja a nacionalidade, mesmo numa imigração não forçada. Muitas vezes, para você migrar para um país, já tem que ter uma proposta de trabalho, já tem que ter uma situação toda para você... lugar onde ficar. Exatamente, para reconstruir sua vida. E no caso dos afegãos, basta ver a situação que eles tinham, eles deixaram tudo para trás. Tudo. Eles vinham com a roupa do corpo, traziam o que podiam trazer ali e acabou. Não é? Então, isso acontece não só no Brasil, ou seja, todos os países que recebem refugiados têm essa mesma questão, ou seja, o Estado que acolhe os refugiados, e acho que é por isso eu até agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, né, com a doutora Fábio, com vocês aqui para poder, né, dar essa voz também, é de que a gente possa, né, estamos caminhando para isso, a gente tem visto evolução, é importante mencionar, né? Até a gente vê agora, nesse caso, né, recente, né, da guerra que está acontecendo, né, envolvendo a faixa de Gaza, que tem ponto de vista humanitário também já vê uma evolução, já estão sendo acolhidos, ou seja, já tem uma perspectiva bem mais avançada, né? Ninguém está na faixa de Gaza lá no aeroporto dormindo lá, não tem notícia disso, pelo contrário, estão sendo acolhidos. Então a ideia é que a gente possa, né, ter essa perspectiva também, que o trabalho do Estado brasileiro seja acolher essas pessoas, não só do ponto de vista documental, mas que essas pessoas tenham uma nova oportunidade de reconstruir suas vidas. E é claro que nesse primeiro momento, o Estado precisa dar os apoios financeiros necessários, o apoio, né, de moradia, né, por um período, com cursos também do idioma português, enfim, para que escola, saúde, educação, para que essas famílias possam se integrar no território nacional, se integrar na cultura, né? Claro, mantendo, ninguém está dizendo que eles vão perder todos os laços dele, pelo contrário, claro, eles vão trocar,
né? Eles vão somar com a cultura. Vão trazer a vão cultura trazer deles. E vão trocar, é uma troca, né? E com certeza eles vão ter uma oportunidade de reconstruir, como todos os nossos antepassados tiveram essa oportunidade de reconstruir. Então o que a gente vê dessa situação é isso. Esse diagnóstico das políticas públicas necessárias. Na realidade é um plano estratégico, né? Que o Brasil não só receba formalmente, mas que ele receba e acolha. Porque no momento que ele expede esse visto provisório, né, ele tem que estar esperando que essas pessoas em algum momento vão tocar o território dele, ele tem que estar preparado para receber. Então isso é uma coisa assim muito nossa, né? Aquela questão da necessidade de estimular, e eu acho que aí o Ministério Público tem um papel extremamente importante, que é exatamente estimular que essas políticas públicas elas sejam implementadas, sejam elaboradas, sejam aperfeiçoadas dentro de uma nova realidade. Né? Nesse aspecto eu queria até falar do caso dos Warau, os indígenas venezuelanos pelo qual a senhora foi responsável. Também foi esse caso, né? Foi imediata, a crise venezuelana veio e eles começaram a migrar ali pelo norte do país com a mesma, assim, eu não diria o mesmo nível de peculiaridade cultural, mas também uma situação muito complexa por serem indígenas, trazerem as peculiaridades da cultura. Eu queria saber como é que esse acolhimento foi feito num caso também tão peculiar. Certo, e eu também queria agradecer, né? Assim como o Guilherme, a oportunidade. Nós é que agradecemos. Já estava aqui falando um pouquinho também dentro da realidade deles, mas assim, para nós também foi um grande desafio, né? Como você disse, os Waraus, além de serem imigrantes, ainda tinha a questão de uma cultura específica, de uma etnia específica, também com a questão da dificuldade de linguagem, porque eles não falavam espanhol, eles falam a língua deles, né? E assim, o que a gente percebe? Nessa situação, uma importância muito grande desse trabalho interinstitucional. E aí é o que eu vinha dizendo do trabalho que fantástico o Guilherme está fazendo, né? Que é esse papel do Ministério Público de conseguir concentrar e unir essas instituições, tanto nacional quanto internacional, porque a Acnur ela tem um papel muito relevante na questão de controle dessas populações, porque eles têm inclusive um sistema de monitoramento dessas populações de refugiados, né? E conforme a demanda, no nosso caso dos Waraus, a Unicef trabalhou muito com a gente, porque assim, na verdade, registro da vinda de Waraus para o Brasil a gente tem desde 2014. Né? Porque 60, 70 anos que essa etnia vem sofrendo com deslocamento forçado dentro do próprio território da Venezuela. Eles são considerados uma das etnias mais antigas do país. Né? O que a gente cria assim, um lamento muito grande na gente em razão dessa perda, dessa deterioração dessa cultura. E então eles já vinham vivendo esse processo de deslocamento internamente no país deles. E a crise econômica da Venezuela desses últimos anos só fez acirrar essa dificuldade, e o norte do Brasil acabou sendo a zona de entrada deles no país, né? Então, o que a gente fez? Através do sistema de assistência social de uma fundação do município que chama Funpapa, a gente construiu uma equipe com um antropólogo que acompanhava e que trazia a história dos Waraus para nós, instituições, conseguirmos entender, né? E saber como nós poderíamos trabalhar com eles. Então, esse antropólogo ele veio em todas as reuniões com a gente dentro do Ministério Público, onde a gente reuniu entidades não só governamentais como não governamentais. Houve assim uma grande união na realidade para a gente conseguir trabalhar com eles. Eles vinham caminhando da Venezuela, então eles já chegavam bastante debilitados, né, mal alimentados, com problemas de saúde. Então, quem foi o sistema de saúde que abraçou os indígenas? Foi o sistema do próprio município. Né? A gente tem uma estrutura ligada à atenção básica que chama Consultório na Rua. É uma equipe que se desloca, e era essa equipe que acompanhava. Então, verificava a questão da vacinação deles quando eles chegavam. Só que, assim, eles vêm e não vêm pensando que eles têm que ter uma carteira de vacinação. Então, o que a gente começou a se preocupar dentro do sistema de saúde, e que isso foi, inclusive, uma sugestão nossa à Acnur,
é que a gente precisava não só do monitoramento no território, da trajetória dessas populações, mas a gente precisava também de monitoramento das próprias ações de saúde por onde eles estavam passando. Porque a gente não sabe, na realidade, eles não sabem dizer se eles já haviam sido vacinados, contra o que eles haviam sido vacinados. Então, cada vez que eles passavam num posto de controle da vigilância sanitária, eles eram vacinados. Então, a gente pode criar uma hipersensibilização determinada, né? Reagente. Então, a gente criou dentro, a partir do momento que eles ficaram, né, os que ficaram em Belém, a gente sempre tem em torno de 500, 600, hoje também é o número que a gente tem. E assim, diferente de São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, a gente não pode falar que Belém seja uma cidade que está acostumada a esses fluxos migratórios, né? A gente teve o nosso momento, as culturas que vieram, que se estabeleceram, a gente tem uma grande comunidade libanesa, portuguesa, mas a gente não é um estado de vocação cosmopolita. Então, a gente precisava fazer a população entender a presença deles ali. Uma população deslocada, ela não está ali porque ela quer, né? O que ela deixou para trás é muito importante, ela deixou para trás a história deles, as raízes e todas as referências. Então, a gente precisou fazer esse trabalho, porque tipo assim, mas por que você vai dar... curioso a gente observar que a população migratória é vítima, mas a população que mora lá também é uma vítima, né? De repente eu vejo o meu sistema de saúde super saturado e eu preciso que instituições públicas me ouçam. Me ouçam e também, ponto, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né? Eu também tive, dentro desse processo, né, que a Fábio está colocando, tive a oportunidade de estar junto no processo acolhida e pude ver também o trabalho que foi feito lá, até porque a ideia desse Comitê Federal de Assistência Emergencial, o MPF tinha a ideia que ele também fosse tratado, né, os afegãos por esse comitê, que já prevê que não é só o comitê dos venezuelanos, foi criado um comitê, né, que regulamentou aqui a lei 13.684, é um comitê permanente e o governo federal já fez esse processo que foi de sucesso dessa acolhida, reconhecido internacionalmente, né? E a gente, né, vê muito isso, ou seja, quando o Estado está presente, quando o Estado fornece os meios necessários, a população local, né, não fica sobrecarregada. Que a gente vê esse exemplo do consultório na rua, que em tese atende ali situações de vulnerabilidade, mas mais voltado para a população de rua, mas você vê agentes públicos tão bem preparados que conseguiram lidar com aquela situação, né? E até hoje é a estrutura que os acompanha. Olha. Tá? Quando eles foram para o abrigo, num primeiro momento a gente criou uma equipe, né? O município criou uma equipe para atendê-los no abrigo. A partir do momento que eles começaram a ficar mais independentes, sair do abrigo e começar a construir as comunidades deles, então essa equipe saiu, não ficou mais ligada ao abrigo. E hoje é uma equipe do consultório na rua só para acompanhá-los. Olha. Com um médico, uma enfermeira e 3 técnicos de enfermagem. Né? E a gente criou também, como o Guilherme coloca, a gente estimula, né? A gente cutuca, a gente tenta fazer com que a coisa funcione e daí a gente vai controlando. Então, eu tenho reuniões periódicas para saber quais são os programas que estão sendo pensados, porque o que a gente pensou foi trabalhar com eles. Voltado para o idoso, programa da infância e da adolescência. A população deles tem muita criança e muito adolescente. Então, há uma diferença no acolhimento com faixas etárias distintas. Sim. E aí a gente nós trabalhamos com a área da saúde, tem os colegas da infância que vão. Então, no primeiro momento, a gente pensou num programa específico para as crianças. E aí eu lembro que numa reunião com o pessoal da Secretaria de Educação, eles ficaram extremamente frustrados, porque eles pensaram todo um período de adaptação para as crianças e adolescentes, e quando estava para encerrar o programa para eles, a família migrou. Eles foram para o sudeste do estado, e deixaram algumas crianças, como eu comentei com vocês, mas a maior parte foi embora. Então, hoje, como eles já estão em comunidades próprias, as crianças já vão para a escola do local, né? Porque essa também é uma peculiaridade dessa etnia. As crianças não são necessariamente daquele pai e daquela mãe, são da comunidade, né? Então, é natural eles migrarem novamente e deixarem os filhos com outras pessoas da comunidade, como aconteceu, né? Então, lá. O entendimento, a escuta é importante para o entendimento dessa cultura, né? E até para a gente trabalhar,
né, com eles, a gente não pode só pensar ações para eles a partir dos nossos referenciais, né? A gente também tem que pensar na história de vida deles e no que de bagagem eles estão trazendo para que a gente possa propor também ações que vão ao encontro das expectativas e das necessidades deles, né? A gente não pode achar que nós somos o modelo do mundo, nós estamos recebendo essas pessoas aqui, mas elas vêm com uma bagagem de história, de vivências que a gente precisa ter escuta. E eles conseguiram, nesse momento, agora, final de 2023, já pode dizer que já existe uma integração dos Uarau àquela comunidade? Como é que eles estão instalados hoje? Bom, assim, eles começam a ir para o mercado de trabalho, né? É como eu falei, é um trabalho que vem evoluindo, né? Hoje eles têm uma associação que trabalha o artesanato deles, né? E eles começam a mostrar a cultura deles a partir daí. Nós fizemos, inclusive, uma exposição no Ministério Público, lá no Pará, lá em Belém, do artesanato deles, da cultura deles, com fotografias, né? Fizemos ações para apoiá-los lá na comunidade e no abrigo. Então, o objetivo dessas ações não é só colaborar com eles, mas, sobretudo, torná-los visíveis. A gente quer tirá-los dessa invisibilidade. Dá uma voz. Exatamente. Dá uma voz aos E Uarau. dizer assim, olha, a gente tem também o que oferecer para vocês, né? Então, acho que isso eu não vou dizer que isso já é algo que seja um processo ganho. Eu acho que está em processo. E eu acho que a gente tem conseguido avançar. A gente tem conseguido avançar. E aí, eu queria passar para a próxima parte, que é a gente diferenciar um pouquinho, ou pelo menos entender, qual a atuação do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado quando a gente fala de migração e refúgio, quando a gente fala de receber essas vítimas, ouvir, o que cada instituição faz? Por exemplo, a questão de refúgio, como ele está no aeroporto internacional, né, com o CONAR e com todos esses órgãos federais, o MPF tem atuado, né, exclusivamente nessa parte, né, ou seja, com demais órgãos, com Estado, município, tudo, mas como Ministério Público atuando nessa parte, né, de ver como que eles vão conversa com o Itamaraty, de ver como que vai ficar essa questão. Teve até uma mudança legislativa, né, importante, de agora só conceder o visto, né, quando tiver a possibilidade também de ser acolhidos. Então, toda essa parte, a gente, né, eu entendo que seria do Ministério Público Federal. E tem uma parte muito importante também, que é, pelo menos no caso, posso falar pela realidade de São Paulo, de Guarulhos, que é, por exemplo, toda a parte que envolve o acolhimento, que envolve direitos de crianças, e que toda essa parte sempre coube exclusivamente ao Ministério Público do Estado, né? De criança e adolescente, por exemplo. Então, toda essa parte ligada a essa parte, né, de como vai ficar esse acolhimento, como que... Garantias, né? Garantias. Então, o que a gente pode dizer é que o MP do Estado, o MPF, né, trabalham em harmonia. Né, assim, um complemento o trabalho do outro. Um complemento o outro. É um MP brasileiro, porque para a sociedade, tanto faz o nome se é promotor de justiça, se é procurador da República, se é Ministério Público Federal ou estadual. O que a sociedade quer? Ela quer ver o Estado funcionando corretamente, ela quer ter os seus direitos garantidos. E até a Vozes, né, eu acho que está muito ligada à raiz do próprio Ministério Público. Porque o Ministério Público é justamente a voz da sociedade, né, no Estado brasileiro, porque nós estamos aqui para fiscalizar o Estado, para fiscalizar as políticas públicas, né, para garantir que tudo corra bem e que o direito do cidadão, né, que muitas vezes não tem a voz, possa ter a voz através também do nosso trabalho que é feito junto com as demais entidades. Então, assim, isso é muito inteligente, é um trabalho, na minha perspectiva, muito inteligente, porque a gente está ali criando uma estratégia conjunta. Nós somos um Ministério Público só. Né? Dividindo esforços para conseguir realmente garantir esses direitos, né? E a questão do olhar, né, do que a gente está preocupado, é porque às vezes nessa demanda jurídica do nosso dia a dia como profissional do direito,
a gente se foca muito nos institutos, quais são os instrumentos que a lei me permite utilizar aqui, o que que a lei, o que que ela, de forma ela protege, como é que eu posso utilizar isso dentro da minha estratégia de trabalho. E há alguns anos atrás, também não vou dizer quantos. Ninguém perguntou. Mas há alguns anos atrás, quando eu estava no meu período de pós-graduação fora do Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto da União Europeia para a evolução da jurisprudência dos tribunais penais internacionais ad hoc, né, da ex-Iugoslávia e Ruanda. Na época não existia ainda o tribunal permanente. E aí a gente discutia muito, a gente trabalhava muito a questão dos elementos do crime, de genocídio, crimes contra a humanidade. Foi quando a questão do estupro entrou, os deslocamentos forçados entraram como crimes contra a humanidade, enfim. Então a gente trabalhava muito esses elementos. E no fechamento desse trabalho a gente foi para uma grande discussão dos atores que estiveram com a gente trabalhando, e a gente viu uma figura humana nesse auditório, e a gente começou a se perguntar quem era aquela pessoa, porque ela não tinha participado das nossas discussões ao longo daqueles 2 anos. E aí, quando aquela pessoa começou a falar, aquela figura humana pegou o microfone, a gente descobre que era uma mulher sobrevivente de um massacre na ex-Iugoslávia, numa cidade chamada Srebrenica, é um massacre muito conhecido, em que ela diz para a gente que a gente não podia imaginar o que era. Eles estavam já há 10 anos vivendo na zona de proteção da ONU. Você ter uma vida que você não tem perspectiva de futuro, porque tudo que você tem é fornecido pelo outro. E aí ela disse, mas estar aqui hoje e ver que vocês, sem nos conhecer, vocês pensam na gente, vocês se preocupam com a gente, nos alimenta uma perspectiva de que um dia a gente ainda vai ter um futuro. Então, e assim, eu acho que na sala de todos os juristas que trabalharam ali, não teve um que conseguiu segurar as lágrimas. Não teve um olho Sim. seco. Que é aquela coisa que a gente diz, né? Que o trabalho que a gente faz, ele corta na carne. Né? Ele é um papel, a gente assina aquilo ali, mas aquilo reflete em vidas de pessoas. Né? E é esse olhar que a gente não pode perder, essa noção do humano, do que tem no nosso trabalho. A gente falou um pouco de refúgio, né, do Instituto do Refúgio, as pessoas que chegam aqui já com, né, uma acolhida humanitária. Eu queria falar um pouquinho da migração, que é vista como uma opção, mas a migração muito frequentemente não é uma opção. Né? As pessoas migram em busca de uma situação econômica melhor, de estudos, como foi o caso do Franz, que migrou. Ele não tem um visto humanitário, ele não veio com a concessão do refúgio. Vocês avaliam que depois da nova lei migratória há digamos assim, há condições melhores para os migrantes? Ainda existe muito a criminalização dos migrantes? Como é que o MPF e o Ministério Público do Estado têm atuado para receber esses migrantes ou para ajudar que sejam recebidos? Eu ouso dizer que a gente ainda não sente na prática, pela falta de políticas públicas que realmente recepcione e que dê condições iguais para essas pessoas que migram para cá. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para evoluir, né? Eu acho que já a gente não pode dizer que não houve uma melhora, né? Houve um aperfeiçoamento do Estatuto do Estrangeiro, que era muito antigo, que era muito antigo, fora da realidade. Mas eu acho que, sobretudo, é a gente adequar a nossa legislação e as nossas estruturas para esse mundo que hoje a gente sabe que as distâncias e que as fronteiras elas são relativas, né? Percebendo ainda os conflitos que a gente percebe que estão renascendo, como diz o Guilherme, quando a gente acha que o mundo está pacificado e que falar de guerra é coisa do passado, né? A gente percebe que não. E aí a gente tem a guerra da Ucrânia, que a gente deixou de falar um pouquinho, porque a de Gaza está mais sangrenta no momento, mas que está lá, que está acontecendo. Né? E, de toda forma, nós estamos num território onde a gente tem outro tipo de violência, que não é uma violência de guerra. Né? E que, no momento que você está num país, você está num território em guerra,
Pode parecer melhor tu ires lá para aquele Brasil, lá para aquele continente onde a gente não tem guerra nenhuma acontecendo. A gente sabe que a gente tem muitos problemas graves de violência, com tráfico de drogas, tráfico de animais, enfim, mas é um outro tipo de violência, é um outro tipo de escala, de dimensão de violência. Então, eu acho que a gente também se conscientizar de que talvez essa onda migratória para o Brasil, ela só está começando, né? Sim. Ou ela vai ainda acontecer muito e a gente precisa melhorar nossas estruturas. Eu acho que já tem uma evolução. É um patamar, né? O primeiro passo. Mas a gente percebe pela situação que o Guilherme viveu com os afegãos, pelo que a gente está construindo dentro dessa realidade dos Uaraus, que a gente precisa ter estruturas permanentes, como o Guilherme colocou no começo da fala dele, que pense estrategicamente, né, nessas ondas de migração, está acontecendo, como é que a gente vai receber, onde é que está no nosso território, Brasil, né? Locais possíveis de receber, recebendo, de que forma a gente pode integrar. Eu acho que isso não pode ser feito no susto, como a gente tem vivido as situações, e daí o Ministério Público vai e suscita, né? A senhora considera que, por exemplo, a Operação Acolhida pode estabelecer ali precedentes e um exemplo de boas práticas para o futuro? Sim, O que a senhora avalia como o que deu certo e o que ainda pode melhorar? Eu acredito que sim, que a gente precisa pensar nessa experiência como algo que pode nos deixar lições, né? Aprender com essas lições. E a melhora é o olhar para o ser humano, né? É aquele olhar para o ser humano. O que nós, como ser humano que residimos aqui, precisamos? Então, se a gente tem essas necessidades, o outro vai ter também. Né? Então, eu penso, só que pensar nisso não de forma ocasional, mas pensar nisso como realmente... Forma de Estado, né? De Estado, uma política de Estado realmente perene, com estruturas permanentes e com pensar em uma atuação estratégica. Eu acho que essa é a grande lição que a gente pode tirar de tudo isso. Agora, a gente falou aqui em reparação em outros países, na Europa. Eu queria saber o que o Brasil oferece a essas vítimas em termos de acolhimento, reparação. Quem chega aqui no Brasil, seja como refugiado ou como migrante, o que podemos oferecer para essas pessoas? Emprego, saúde e como isso acontece? No caso, por exemplo, dos migrantes, né? A gente, primeiramente, o que a gente observa? Que existe toda uma comunidade, já muitas vezes quando a pessoa já tem uma comunidade aqui no país, no caso dos sírios, acho que foi bem clara essa migração, né? Como já tinha uma comunidade aqui síria, muitos moraram na casa de parentes, muitos foram acolhidos por essa comunidade, enfim, foram rapidamente integrados, né? Mas a gente tem um trabalho, e quando a gente trabalha com essa temática, a gente vê que são, assim, heróis anônimos. Impressionante. Que a sociedade civil organizada, seja religiosa ou não, ela tem toda uma cadeia para pensar em políticas públicas junto com o MP do Estado, enfim, para justamente proceder esse acolhimento. Então, o que a gente vê quando a gente vê na prática é assim, para cada problema social que existe, tem muita gente engajada e buscando solucionar. Claro, ainda não é perfeito? Não é. Ainda temos várias situações delicadas, mas o que a gente tem observado é que cada vez mais as pessoas, a sociedade brasileira está organizada para receber esses imigrantes, está organizada para poder dar esse acolhimento inicial. Postos da Polícia Federal. E o que a gente tem observado? Principalmente a parte de documentação, hoje está muito mais rápida, né? A pessoa já com um protocolo, por exemplo, do refúgio, com um simples protocolo que ela tem lá do refúgio, que vai ser analisado ainda depois pelo CONARE, ela já consegue emitir os documentos, ela já consegue... Carteira de trabalho, ela já consegue acessar o SUS. O SUS. É possível conseguir um emprego com esse protocolo? É possível um emprego formal. E, inclusive, foi até numa dessas reuniões que nós tivemos, até no caso do Paraná, um frigorífico grande lá, ofereceu
dezenas de postos de emprego para esses cortes específicos que a comunidade tem. Carne halal. Halal. Carne halal. Então, da comunidade muçulmana. Então eles fazem esses cortes. E foi bom, porque vários saíram de lá do aeroporto já empregados para ir para essa comunidade, porque eles são especialistas nesse corte, porque tem toda a parte de oração também que eles fazem nessas carnes, tudo. Então você vê, com essa integração da solução. Então acho que isso tudo mediado pelas instituições de justiça, né? Que conseguem fazer isso que a gente passou o episódio inteiro falando, da integração. Acaba unindo os atores, né? Unindo os atores. Que esse que é o papel do Estado. O papel do Estado qual que é? Tudo é sociedade. A gente sabe que o Estado é uma criação da própria sociedade para poder se organizar. Então o Estado ele tem a perspectiva de, ao exercer seu papel central ali de organização, ele conseguir pegar esses atores e principalmente, talvez um dos principais apelos que o MPF traz aqui, é que se crie definitivamente uma política cada vez mais permanente de Estado para acolhimento de refugiados e imigrantes. Porque aí, com orçamento próprio, equipe própria, tudo próprio, ministérios, se for o caso próprio, tudo já definido, isso vai fazer parte de um fluxo. E crises como essa que a gente vê no aeroporto, crises como a gente vê, né, no norte do país, enfim, isso vai ser muito episódico. Né? O que a gente vai ver é que o Estado está funcionando, né, de uma maneira normal, ou seja... Aqui no Vozes a gente sempre tem o momento do break, que é o serviço, né? Eu estou passando por uma situação de vitimização por causa de onde eu migrei, ou ao chegar aqui no Brasil, ou sou refugiado, sou refugiada e sou vítima, né? Não consigo emprego, ou não consigo colocar meu filho na escola. Como essas pessoas podem ser atendidas e acolhidas, tanto pelo Ministério Público Federal como pelo Ministério Público do Estado? Existem canais? O que a gente pode oferecer para essa pessoa que é vítima, ou o brasileiro, a brasileira que conhece alguém passando por uma situação dessa? A quem eles podem recorrer? Eu acho que dependendo da demanda, por exemplo, se for uma questão relacionada à infância, adolescência, acho que a gente vai sim. Eu sempre digo que o Ministério Público é uma grande casa de portas abertas, né? Que bom. Então, eu acho que a gente tem que buscar apoio, porque se não for a gente vai saber encaminhar. Né? Então, eu vejo assim, o Ministério Público como uma grande porta aberta, e aí a promotoria vai depender do que for o caso. E até mesmo entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Né? Aquilo que não for nosso, por exemplo, demanda de documentação, que a gente sabe que o interlocutor por excelência junto aos organismos federais é o Ministério Público Federal, a gente tem como dar essa orientação. Qualquer site de Ministério Público você entra, você tem as ouvidorias que tem os e-mails de ouvidoria. Presencialmente e sempre presencialmente online. E nos órgãos também, os ministérios públicos, e nos órgãos também na prefeitura, né, enfim, qualquer órgão do Estado, né, buscar esse apoio. E claro, se não conseguir na prefeitura, se não conseguir nesses órgãos, o Ministério Público tá aí para isso, ou seja, como a Fábia colocou, para direcionar, de portas abertas para poder fazer o quê? Para fazer cumprir a lei. Nós, no fundo das contas, somos o fiscal da lei para que tudo se cumpra, né? E eu queria aproveitar e dizer uma coisa que também acho muito importante. Questão de saúde, que não dá para esperar. Né? Qualquer cidadão, estando no Brasil, tem direito a ir ao serviço de saúde. Se for uma urgência e emergência num serviço nós temos 2 portas abertas no nosso sistema público de saúde. São as urgências e emergências e as unidades básicas de saúde. Então, qualquer cidadão que esteja no nosso território brasileiro tem direito a acessar esse sistema de saúde. Então, não tem... Sentiu alguma coisa, é buscar o serviço de saúde. Não precisa ter nenhuma cartinha do promotor de justiça, do prefeito, não. Ele pode ir ao serviço de saúde, eles têm a obrigação de atender. Muito importante esses esclarecimentos. A gente fica por aqui com mais um episódio do Vozes. Hoje falamos sobre a importância do acolhimento para essas pessoas que são migrantes, refugiados, muitas vezes vítimas, muitas vezes fugindo de situações de guerra, de violência. A importância de um acolhimento pautado na humanização e sempre na abordagem discutativa, né, para dar voz a essas vítimas. Queria agradecer
a presença aqui do Procurador da República em São Paulo, Guilherme Gopfer, da Promotora de Justiça do Estado do Pará, Fábia Fournier. Muito obrigada aqui pela presença de vocês, muito importante trazer esse tema. São amplificadores das vozes das vítimas aí, né? E lembrando, se você está passando por uma situação parecida com essa, é migrante, conhece migrante, é refugiado, por algum motivo sentiu que seus direitos não estão garantidos, não fique calado, informe-se e procure um Ministério Público. O podcast Vozes tem trabalhos técnicos de Giovanni dos Santos, aqui do Estúdio Hertz, com a produção de Amanda Macedo, Maressa Omena e Eduardo Pinheiro. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da atuação do Ministério Público Federal, já pode entrar no nosso site mpf.mp.br. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos também no antigo Twitter, Novo X, Facebook, LinkedIn e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Ficamos por aqui com o episódio Vozes Deslocadas, mas nos encontramos no próximo episódio. Até lá!